Nós temos visto sobre alguns reis. Na semana passada vimos sobre o rei Davi, sobre o rei Josafá. Eu falei sobre o rei Davi na semana passada. Hoje quero continuar falando sobre o rei Davi. Hoje seria a parte 2. Nós estaremos lendo aí sobre o rei Davi. Vimos na semana passada algumas características boas do rei Davi. Por que ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Conforme em 1 Samuel capítulo 13, a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agradava o Senhor. E hoje nós vamos ver alguns exemplos do que não fazer. Alguns exemplos errados do que nós não devemos copiar. Porque a história ela serve para isso também. Não apenas de coisas que nós devemos copiar, mas principalmente não errar nas mesmas coisas. Parece que quando a gente olha a história, parece que ela se repete, né? Porque muitas pessoas olham para a história e se esquecem de olhar também aquilo que nós não devemos fazer. E assim como nos reis existiram bons reis, existiram reis ruins também, que também devem ser, conforme a palavra de Deus fala, que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Nós devemos aprender com a palavra de Deus. Por isso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. 1 Crônicas, capítulo 21, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 16. Você pode acompanhar na projeção ou na sua Bíblia, diz assim, 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer pela tua presença aqui entre nós, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor Deus, aos nossos corações.
Esteja, Senhor Deus, transformando o nosso viver nessa manhã, Pai. Esteja, Senhor Deus, sondando os nossos corações. Vendo, Pai, se há algum caminho mau, transformando, Senhor, para que tenhamos vidas que te agradem, Senhor Deus, para que vivamos vidas, Senhor Deus, que possam agradar o Senhor, para que possamos cumprir o nosso chamado diante do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Davi, ele foi um dos principais reis de Israel, se não o principal rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem que, de alguma maneira especial, marcou a história, não apenas bíblica, mas a história da humanidade. Se você for ver a bandeira de Israel hoje, aquela estrelinha azul que tem no meio, aquela estrela de seis pontas, é conhecida como a estrela de Davi. É um símbolo que, segundo os historiadores, o próprio Davi utilizava. Então, Davi, ele era um homem, que realmente ele mudou a história do mundo. Uma pessoa conhecida, não apenas biblicamente, mas a história dele. Foi um homem que fez muitas coisas boas, mas foi um homem que teve algumas manchas também na sua carreira, digamos assim. Um homem que não viveu, talvez, perfeitamente como nós esperamos. Aliás, nós acabamos esperando isso, né? Até dos nossos governantes nós esperamos. E é muito comum quando um governante faz uma coisa errada. A primeira coisa, se um governante faz uma coisa errada, no dia seguinte, todas as manchetes, olha, o presidente falou isso, que absurdo, o presidente fez isso é um absurdo. Isso leva a uma repercussão muito maior quando se é um governante, e Davi ele era o governante de Israel. E Davi ele realmente errou aqui. Nós lemos aqui no capítulo 21 sobre um erro dele. Ele teve também um outro erro pelo qual ele foi muito conhecido, que foi o adultério com Batseba e a morte de Urias, que era o esposo de Batseba. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também, que está tudo interligado também de alguma forma. Porque hoje a gente vai ver, na verdade, estudando com o erro de Davi, não apenas errar, como não errar, mas entender os motivos pelo qual Davi errou. Procurar entender um pouco nessa manhã, qual que é o motivo pelo qual nós erramos? Quais são os motivos que nos levam a errar, a pecar diante de Deus? Porque ninguém aqui quer pecar diante de Deus. Isso é algo que nós não devemos querer. Eu sei que a carne, a tentação, ela vem, mas o pecado ele é algo que traz a morte para o ser humano. Nós vimos aqui no caso de 70 mil homens morreram do povo de Israel por causa desse pecado específico de Davi. Mas o que nós podemos entender por essa história? Quais são 3 motivos pelos quais nós erramos? E eu gostaria de ver com os irmãos hoje 3 motivos pelos quais erramos e também 3 coisas que nós vamos fazer se nós errarmos. Porque nós vamos errar, fica tranquilo. Fica tranquilo que o erro ele é pertinente ao ser humano. É pertinente a cada um de nós. Então, fica tranquilo que se você errar na sua vida, e Deus não espera que nós não erremos. Aliás, esse é um conceito, o conceito de santidade é algo que não é entendido por muitos cristãos, por muitos crentes. Às vezes a gente pensa, não, ser santo é eu não errar em nada. Ser santo é eu nunca pecar. Se eu nunca pecar, eu vou ser santo. Não, se você nunca pecar, o seu nome vai ser Jesus Cristo. E só existe um que nunca pecou. Só existiu Jesus Cristo. E Deus, ele nos criando, ele sabia que nós iríamos pecar, tanto que ele falou, olha, quando você errar, não foi se você errar, quando você errar, Deus criou todo o sistema sacrificial, e depois nós veremos que quando nós errarmos, nós temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo o justo, ele que nos perdoa, e nós iremos errar. O erro ele é natural do ser humano, não deve ser algo comum ao ser humano, mas ele é algo natural nosso, é algo que o apóstolo Paulo fala do homem natural, ele cabe a nós como homens e mulheres naturais. Por isso, vamos ver primeiros alguns motivos nesse texto que nós lemos, 3 motivos pelos quais nós erramos. Veja aqui no versículo, o texto ele começa, dizendo que Davi ele estava lá no palácio real e ele acordou certo dia com uma excelente ideia. Ele acordou e falou, já sei, vou fazer um censo em Israel. E quantos de nós não temos ótimas ideias, né? Às vezes a gente acorda, tem uma ideia muito boa.
uma ideia para o meu trabalho. Tenho uma ideia, vou fazer isso daqui. Excelentes ideias. A gente fala, puxa, essa ideia boa só pode ser de Deus. Essa ideia é tão boa que só pode ser do Senhor. Foi isso que Davi ele acordou com essa ideia. E ele falou, puxa, tenho uma ótima ideia, vou levantar um censo, vou contar quantas pessoas tem em Israel. A gente está fazendo guerras aqui, eu não sei quantos soldados eu tenho. Eu preciso saber essa informação. Vou tentar descobrir. Ótimas ideias. E Davi falou, olha, essa ideia é tão boa que deve ser de Deus. Mas era de quem? Era o diabo incitando ele. A gente vê aqui no versículo 1 que Satanás se levantou contra Israel e tentou a Davi, incitou Davi. Depois a gente vai ver um pouquinho, existe esse texto ele tem um paralelo lá em 2 Samuel capítulo 24, porque lá em 2 Samuel capítulo 24, no versículo 1, falou que foi Deus que incitou Davi. Na verdade, foi Deus que se irou sobre Israel e permitiu com que Satanás viesse. Eu não vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mas apenas para mostrar que até o próprio diabo ele está a comando do Senhor quando está nos tentando. Mas veja que a primeira coisa que me chama a atenção é que Davi, ele era um homem que consultava a Deus, ele costumava consultar o Senhor. Tudo que ele ia fazer, ele perguntava para Deus, Senhor, será que é isso que eu devo fazer? Senhor, será que estou certo? Senhor, eu vou fazer isso. É uma boa ideia? É legal? É isso mesmo que eu devo fazer? Olha um pouquinho antes, lá em 1 Crônicas, capítulo 14. Aliás, deixa a sua Bíblia aberta aí, você que está com a sua Bíblia, não fecha ela não. Fala para ela, hoje eu vou te usar. Hoje você vai usar a sua Bíblia. Olha lá 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 10. Davi, quando ele foi lutar contra os filisteus, lá em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 10, diz assim, então Davi consultou a Deus, dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vai, porque eu entreguei ele nas tuas mãos. Olha Davi perguntando, Senhor, eu vou guerrear, eu vou entrar numa guerra. Senhor, eu devo ir, Senhor. Davi foi e consultou o Senhor. Olha um pouquinho mais para frente, versículo 14. De novo Davi consultou Deus. E este lhe respondeu, não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque por diante das amoreiras. Na mesma batalha, Davi consultando o Senhor 2 vezes. Senhor, eu vou fazer isso, devo fazer isso, Senhor. Por onde que eu devo ir, Senhor? Davi ele era um homem que consultava a Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos, que eu começo a entender, é que nós erramos, pois nós não consultamos a Deus. Nós erramos porque nós não consultamos o Senhor. Porque foi isso que aconteceu. Quando Davi estava lá atrás, no capítulo 14, ele estava consultando a Deus. Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer isso? Mas parece que chegou certo dia que ele falou, Senhor, eu tive uma ideia tão boa, que eu não preciso nem do Senhor mais. Eu não preciso nem perguntar para Deus. E quantos de nós, às vezes, a gente não tem essas ideias boas, que a gente fala, essa ideia é tão boa, eu tenho tanta certeza que isso vai dar certo na minha vida, que eu não preciso nem orar. Eu tenho tanta certeza que isso que eu vou fazer é a coisa certa, que eu nem oro. Foi isso que Davi pensou. Davi falou, olha, eu tenho uma ideia tão boa que eu não quero. Eu não preciso nem orar. E meus irmãos, sempre quando nós temos boas ideias, principalmente quando temos boas ideias, nós precisamos sim consultar o Senhor. Precisamos sempre consultar o Senhor. Senhor, é isso mesmo, Senhor? Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? Senhor, confirma, Senhor, eu vou dar esse passo na minha vida. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Senhor, eu vou começar esse projeto novo. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Deus, ele é um Deus que responde. Deus respondeu para Davi, olha, lembra quando ele falou, olha, vai que você vai ganhar. Olha, não vai por aqui, vai por detrás. Espera um pouco, quando você vir aqui esse sinal, você vai. Veja que Deus é um Deus que responde, meus irmãos. Isso é dependência de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso. Às vezes a gente tem... Quem aqui já não teve certeza de alguma coisa e não acabou quebrando a cara mais para frente? Quem aqui já falou, olha, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Aí você vai, faz e quebra a cara. Porque nós não consultamos o Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, ele diz que enganoso é o coração. Olha lá aqui que diz, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O nosso coração, ele é desesperadamente o quê? Corrupto. Ele é enganoso. Ele te engana.
ele é traidor, o nosso desejo ele nos trai, ele é corrupto, ele não é bom. Por isso, quando a gente tem ideias, lembra quando Jesus fala que do coração do homem que produz, né, que vem as coisas más desse mundo. Por isso que sempre quando a gente tem uma ideia que brota de dentro da gente, nós precisamos sim, Senhor, é do Senhor, consultar o Senhor. Será que quando eu estou começando isso, será que isso é do Senhor? Será que isso é do diabo? Será que essas coisas que eu estou fazendo, isso é discernimento espiritual? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite, quando eu falar sobre o rei Salomão. Isso é discernimento, saber discernir entre o certo e o errado, saber discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E nós precisamos ter isso em nós, sempre quando alguma coisa acontece ou alguma nova ideia surge na nossa vida, nós precisamos sim ter essa dependência do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós perguntamos, consultamos ao Senhor, o Senhor vai conosco. Tem hora na nossa vida que a gente fala, Senhor, eu vou começar esse projeto, Senhor, mas eu não vou nem orar. Fica lá que eu vou sozinho, Senhor. Fica aqui, esse daqui está tão fácil, Senhor. Esse negócio que eu vou fazer na minha vida está tão fácil, mas tão fácil que, Senhor, eu não preciso nem orar. E sabe o que Deus faz? Você fala, você quer ir sozinho? Você vai. Deus, Ele fala isso. Olha, você quer ir? Você vai sozinho. Aliás, a gente falou até isso no PG, né? Nessa sexta-feira. Olha, você que não está participando dos PG, você está perdendo. Foi uma bênção o nosso PG, a gente falou sobre murmuração. A gente falou, quando a gente peca, a gente vai sozinho. É quando a gente vai sozinho. Quando a gente fala tchau para Deus, Senhor, fica aí que eu vou sozinho. Quando a gente murmura, a gente vai sozinho, vai falando. Deus fica para trás. Quando Davi falou, você quer ir fazer o censo? Não é o que eu quero fazer. Mas Davi nem perguntou, e Davi foi fazendo. Sabe o que Deus faz? Ele fala, você quer ir, você vai sozinho. E pecar é isso, pecar é ir sozinho. É deixar Deus para trás. E meus irmãos, nós não podemos ir sozinhos. Você quer ir com Deus na sua vida ou você quer ir sozinho? A escolha é sua. Por isso que nós precisamos consultar o Senhor em todas as coisas que nós vamos fazer. Será que nós temos consultado quando vamos começar a fazer coisas na nossa vida? Meus irmãos, uma grande característica que nós vamos aprender aqui com a vida de Davi, é que o pecado, ele não é na hora, ele começa antes. O pecado ele começa quando a gente fala tchau para Deus e eu começo a ir sozinho. Ali já começou o pecado. Ali começou a raiz do pecado. Ele começa a crescer, chega uma hora que o pecado ele vai acontecer. O pecado ele vai começar muito antes, a gente vai ver um pouquinho. Ele começa quando nós decidimos trilhar os nossos próprios caminhos sozinhos. Quando eu começo a não orar, quando eu começo a não pedir opinião de Deus sobre a minha vida. Quando eu começo a perguntar, Senhor, é isso mesmo que eu estou fazendo, está certo? Por isso, meus irmãos, primeiro motivo pelo qual nós erramos, pois nós não consultamos a Deus. Nós devemos consultar sempre ao Senhor. Tudo que vamos fazer. E eu tenho aprendido isso, sabia? Eu tenho aprendido até quando eu abro meu guarda-roupa, Senhor, que roupa que eu vou usar hoje? Quando eu vou fazer alguma coisa, Senhor, quando eu abro minha lista de e-mails, Senhor, qual cliente que eu vou começar primeiro hoje? Quando eu começo as minhas coisas, o meu trabalho, Senhor, por onde eu começo hoje? Meus irmãos, nós precisamos nas pequenas coisas, sempre, em tudo, consultar o Senhor. Nunca ir sozinho, em nada. Porque são as pequenas coisas que são as mais traiçoeiras. Porque Davi, na guerra, ele fala, isso daqui eu preciso consultar o Senhor. E assim somos nós. Quando eu vou comprar uma casa, Senhor. Quando eu vou mudar de emprego, Senhor. Mas às vezes, quando são pequenas coisas na nossa vida, a gente se esquece de Deus. A gente vai e faz, e são nas pequenas coisas. Veja, um censo. Perto das coisas que Davi fez, contar as pessoas. A gente fala, puxa vida, mas isso daqui era um pecado. Mas nas pequenas coisas nós precisamos sempre consultar o Senhor. Em segundo lugar, nós erramos, pois nós não seguimos o nosso chamado. Em segundo lugar, erramos, pois não seguimos o seu chamado, o meu chamado, o seu chamado. Davi, ele foi um homem que errou, porque ele não seguiu o seu chamado. Lembra que eu falei que o pecado ele começa antes? Lembra que eu falei que o pecado ele é uma consequência de algo que já aconteceu antes. Ele é uma consequência, ele não é uma causa. Isso que nós precisamos entender. Ele acontece porque nós não fizemos algumas coisas. Igual o bolo queima. Por que o bolo queima? Porque você deixou muito tempo. Não foi naquele minutinho.
Quando você pega o lutador de boxe ele não perde a luta nos 3 minutos do round. Ele perde a luta quando ele não treina os 2 anos anteriores. É isso que nós precisamos entender. Nós, como filhos de Deus, não é no round que a gente está lutando com o pecado que a gente vai ganhar dele. É no treinamento que vem antes. Se nós entrarmos no ringue forte contra o pecado, nós vamos vencer o pecado. Se a gente entra no ringue fraco contra o pecado, ele vai nos vencer, é morte certa. É pecado certo. Veja que, então a gente vai entender o que aconteceu então. Por que Davi errou? O que aconteceu antes? Olha no capítulo 21, versículo 1, começa com uma palavra. Qual que é? Qual que é a palavra? Capítulo 21, versículo 1. Começa com a palavra o quê? Então. Percebe que Davi, então aconteceu alguma coisa. Ele fez alguma coisa, então ele pecou. Ou seja, o que aconteceu lá no capítulo 20? Olha, volta um capítulo. Olha lá o capítulo 20, versículo 1. O que diz? Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu toda a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi fez o quê? Ficou em Jerusalém. O que os reis faziam? O que os reis deviam fazer? Sair para a guerra. E Davi fez o quê? Ficou em Jerusalém. Olha que interessante, porque é o mesmo texto. Quando você olha esse texto, ele é o exato paralelo de 2 Samuel, capítulo 12. Olha o que diz lá em 2 Samuel. Aliás, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Aliás, versículo 1 e 2. Olha lá. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Lembra lá? O mesmo versículo? Davi fez o quê? Enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Ou seja, antes o que Davi devia estar fazendo? Qual que era o chamado dele? Para que Deus ungiu ele? Para ser o quê? Para ser rei. O que o rei faz? O rei ele devia estar lá na batalha. O rei devia estar lá na batalha. Ou seja, Davi falou, não, vocês vão. Eu vou ficar aqui no meu palácio real. O rei devia estar cumprindo o seu chamado de rei. O rei devia estar na sua cadeira de rei. Devia estar lá. O que ele tem que fazer? Ele tem que estar guerreando? Vai para a guerra. É para isso que o rei foi chamado? Para guerrear? Então, rei, vai para a guerra. Foi isso que Davi fez? Não. O que Davi fez? Davi olhou para a guerra e olhou para a cama dele. Aquela cama real, aquele lençol de cetim branco. Falou aqui, vocês vão, hoje eu vou. Estou cansado, li a Bíblia muito, toquei muito minha harpa essa madrugada. O Salmo fala que Davi acordava de madrugada para louvar o Senhor. Ele falou, estou cansado, vou dormir até mais tarde. E olha o que diz no versículo 2, lá em 2 Samuel. Olha lá, capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 11. É muito interessante esse versículo. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito. Olha, ele levantou, não era nem depois do meio-dia. Eu não vou nem perguntar quantos aqui levantam depois do meio-dia, porque isso é um problema. Tirando o sábado, os jovens aí que acordam cedo, acordam às 5 horas da manhã para pegar Raposo, Tavares, eu entendo. Mas aqui Davi devia estar na guerra. E o que acontece? Dormindo à tarde. Ele não estava cumprindo o chamado dele, ele estava lá, na cama dele. E aí o que acontece? Ele se levanta do seu leito, andando pelo Palácio Real. O que ele vê? Uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Aí ele fala, tem uma ideia. Vou chamar essa mulher, para ver se ela é casada. É tão bonita, né? Percebe, meus irmãos, que quando a gente deixa o nosso chamado, a gente começa a ter ótimas ideias. Quando a gente deixa o nosso chamado, a gente começa a ter ideias tão boas. E aquela mulher era Batseba, e o restante da história você sabe o que aconteceu. Veja que isso está no mesmo contexto, foi no mesmo momento que aconteceu. O censo de Israel, o pecado com Batseba. Davi, ele deixou o seu chamado. Se ele estivesse cumprindo o seu chamado, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele não estaria longe. Deus falou, olha, Davi, o caminho que eu tenho para você é esse. Mas Davi falou, não, deixa aí Joabe, deixa aí os irmãos.
Né? Deus fala, Davi, vai cumprir esse chamado. Ele fala, não, deixa lá, tem os irmãos que já louvam, o pastor Haroldo que prega aqui, que visita. Eu não preciso me envolver, não. Meus irmãos, o nosso chamado vai ser sempre contrastado com uma cama confortável. O chamado que Deus tem para cada um de nós, ele sempre vai estar contrastado com uma cama, para a gente ficar, um sofá confortável, para a gente ficar sentado, para a gente ficar deitado. Só que a partir do momento que nós escolhemos a vida confortável, ao invés do chamado que Deus tem para nós, aí nós estamos indo sozinhos. Nós estamos indo sozinhos. Nós não estamos cumprindo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, veja que quando Davi ele deixou de seguir o chamado do rei, veja que ele adulterou com Batseba, ele se ensoberbeceu com a coroa, teve um outro pecado, ainda que, voltando lá para 1 Crônicas, capítulo 20, diz que trouxeram uma coroa. Versículo 2, capítulo 20, versículo 2, diz que Davi tirou a coroa do rei, do seu rei, verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro, que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. Veja, Davi nem tinha ido para a guerra. Trouxeram uma coroa de 34 quilos de ouro e falou, olha aqui, nosso rei, você é o nosso rei. Davi se ensoberbecendo com as riquezas, com o poder, com o ouro, aquilo que Deus falou que não era para ele fazer. E ele assim vai incitado. Então ele é incitado por Satanás para tentar a Israel também e trazer toda essa desgraça sobre Israel. Veja, meus irmãos, que o pecado ele começa atrás, e ele começa quando nós começamos a não seguir o chamado que Deus ele tem para mim e para você. E eu quero fazer uma pergunta para você, você tem seguido o chamado que Deus tem colocado para a sua vida? Será que você tem seguido o chamado? Ou você tem preferido uma vida confortável e as suas boas ideias? Como tem andado a sua vida? Será que você tem feito aquilo que Deus tem falado para você fazer? Será que você tem seguido o seu chamado? Meus irmãos, quando nós ouvimos o chamado, e quando nós pegamos e tomamos posse do nosso chamado, não podemos mais olhar para trás. Não podemos mais olhar para trás e falar, olha que cama confortável, vou voltar para a minha caminha. Não podemos. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, o próprio Senhor Jesus nos dizendo, ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vire para quem está ao seu lado e fale, não olhe para trás. É para cá está ao seu lado, não olha para trás não. Olha só para o lado. Meus irmãos, não olhar para trás. Quem pegou a mão da enxada não olha para trás. Quem recebeu o chamado do Senhor não olha para trás. Quem recebeu o chamado do Senhor não fica na sua cama dormindo até tarde. Pega o cavalo e vai guerrear. Deus ele tem guerras no seu reino para a sua vida. Deus ele quer fazer você um vitorioso. Deus ele fez de Davi um vitorioso enquanto ele estava cumprindo o seu chamado. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Deus ele tem vitórias para o seu povo. Deus ele quer que nós venhamos a cumprir o nosso chamado, às vezes não só aqui na igreja, mas também o seu ministério, onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, na sua casa. Deus ele tem um chamado para a sua vida. Nós precisamos cumprir o nosso chamado. Quando nós não cumprimos o nosso chamado, nós erramos contra Deus. Em terceiro lugar, nós vemos nesse texto também de 1 Crônicas 21 que nós erramos, pois não damos atenção aos obstáculos. Deus ele é tão maravilhoso que sempre quando a gente vai errar, Ele põe um obstáculo. Quem aqui é pai que tem filho pequeno? Ou já teve filho pequeno, né? Quem é pai, lógico, todo filho já foi pequeno. Mas o que você faz? Eu lembro que quando o Daniel nasceu, foi o meu primeiro filho, a primeira coisa que eu precisei fazer é ir na casa de material de construção e comprar aqueles negócios de tomada, sabe? Para a criança não pôr o dedo. Aquela tampinha. Quem é pai tem que colocar aquilo lá. Eu mesmo não tinha antigamente. E uma vez eu resolvi enfiar uma chave de fenda na tomada, que eu lembro criança. Eu tomei um tranco. Aí eu aprendi, nunca mais que pode enfiar coisa metálica na tomada. O dedo na tomada eu enfiei várias vezes. Você dá aquele tranco, fica esperto. Vê aquele gosto de adrenalina na boca, assim. Quem nunca, né? Mas o pai, o que ele faz? Ele coloca aquele obstáculo na frente. Olha, não pode. Se a criança quiser, ela vai arrancar e vai enfiar o dedo, não tem jeito. Mas o pai, que é o pai, ele coloca o obstáculo na frente para o filho não se machucar, para o filho não pecar. E Deus, ele faz isso conosco. Todas as vezes que a gente vai pecar, ou é uma voz que vem falando, olha, não faça isso. Olha, eu acho que não é uma boa ideia. Acontece alguma coisa, olha, eu acho que não é isso. Veja na vida de Davi, apareceu um Joabe aqui.
Que a gente vai ver, ele era um homem de Deus, usado por Deus também, tinha seus erros também, mas aqui ele foi usado pelo Senhor. No versículo 3, olha lá no capítulo 21, versículo 3, Joabe ele fala que o Senhor seu Deus multiplica esse povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e meu senhor, não são todos eles servos do Senhor, por que o Senhor quer fazer isso? Veja que Joabe ele foi um homem usado por Deus. Não faça isso, Davi. Davi, não faça isso, isso não é certo. E veja que Joabe ele é tão usado por Deus aqui, que ele vai citando a palavra de Deus. Olha lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. Acho que eu nem coloquei ali. Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. Isso é, Joabe ele vai, olha lá. O Senhor, o Deus dos seus pais, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe como prometeu. Veja que Joabe ele está falando, olha, Davi, que Deus ele te abençoe, que faça 100 vezes, 1000 vezes mais numeroso. Davi, não faça isso. Meus irmãos, Deus ele é o Deus que sempre vai colocar um obstáculo na nossa frente quando a gente vai pecar. A gente nunca peca sem antes passar por um obstáculo que Deus coloca. Aliás, é isso que lá em 1 Coríntios capítulo 10, a palavra de Deus nos diz. Olha o que diz lá 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Conseguimos colocar? Olha isso. Por isso, aquele que pensa estar em pé. Eu gosto muito quando o Paulo fala, aquele que pensa estar de pé. Tem gente que pensa estar de pé já está caído já. Veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? O livramento para que vocês possam suportar. Ou seja, juntamente com a tentação vem um obstáculo, vem alguma coisa, olha, não faça isso. Tem alguma coisa, isso é errado, sempre tem um obstáculo. E meus irmãos, às vezes nós erramos porque nós não damos a atenção a esses obstáculos que Deus ele coloca na nossa frente. E todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que já entregou a sua vida ao Senhor, ele tem a sua vida transformada. E sempre quando vai pecar, sempre tem um obstáculo na sua frente. Nós sempre iremos encontrar alguma coisa, seja o nosso íntimo, seja uma voz que vem, olha, não é bom isso daqui. Seja alguém falando, seja um pastor, seja a sua mãe, o seu pai, seja um colega de trabalho, alguém usado por Deus, ou alguma situação. Mas isso sempre acontece. Deus ele sempre nos dará o aviso. Deus ele sempre dá o escape. Sempre existe um obstáculo. Sempre existe alguma capinha para a gente não enfiar o dedo na tomada. Mas sabe o que acontece? A gente tira a capinha e enfia o dedo na tomada. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Belisca quem está ao teu lado aí, vê se dói. É carne, meu irmão. É carne. A carne é fraca. Nós caímos. Por vezes a tentação ela é maior do que nós. Por vezes, quando acontece, você já viu, você já deu aquele berro com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Quando você vê, alguém já te fechou e você já mandou a pessoa lá para o norte da Paraíba. Quantas vezes a gente vê, já aconteceu. Foi o que aconteceu com Davi. Quando ele viu que ele tinha feito a coisa errada, ele... Errei. Meus irmãos, ainda assim nós erramos. E Deus ele é maravilhoso, porque Ele sabe que nós vamos errar. E Ele mesmo sabe, Ele nos ensinou o que nós devemos fazer quando nós errarmos. Porque nós precisamos parar de ser os todos poderosos, dizendo eu sou santo, eu não peco. Né? Não adianta você me olhar com essa cara de santo aí, que eu sei essa semana que deve ter sido feio o negócio para você. Para mim também. Pecamos, irmãos. Pecamos. O problema não é pecar, o problema é como nós lidamos com o pecado na nossa vida. Porque o pecado sim é algo muito sério, mas o problema maior do pecado é quando nós não damos o real valor para ele e não tratamos ele da maneira que ele deve ser tratado. Esse é o grande problema. Por isso, vamos ver 3 coisas que nós devemos fazer quando nós erramos. A primeira coisa, reconheça o seu erro. Reconheça o erro. Reconheça que é pecado. E aqui Davi, ele reconheceu o seu pecado. Veja no versículo 8.
Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, pois fiz uma grande loucura. Veja que Davi não reconheceu apenas que errou, ele reconheceu que pecou. Porque existe uma grande diferença. Tem gente que reconhece que erra, mas não reconhece que peca. Porque o pecado, ele é algo muito sério, meus irmãos. Errar é errar. Puxa, fui escrever, errei. Fui colocar o I maiúsculo, e aí eu fiz um J. Aliás, eu sempre tenho essa dificuldade entre fazer o I maiúsculo, T maiúsculo, J maiúsculo. Eu sempre confundo. Às vezes eu vou fazer, eu erro, aí eu tenho que apagar e fazer de novo. Isso é errar. Mas existem erros, existem pecados. E parece que estamos tirando do nosso dicionário o que é pecado e o que não é pecado. Tem coisas que parece que não são mais pecados. E pecado é a transgressão da lei do Senhor. Davi, ele transgrediu. Por que Davi? Muitas pessoas falam, por que Davi transgrediu? Existe um texto lá de Êxodo capítulo 20, que toda vez que ele fosse fazer um censo, ele ia ter que cobrar o imposto do povo. E os rabinos da época, eles falam, olha, o Davi não fez isso. Foi por isso. E aliás, ele fala, a palavra fala, olha, se não fizer isso, vai vir a peste sobre o povo. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus, ele falou, olha, se fizer isso, vai acontecer. Isso aconteceu com Davi. Veja, meus irmãos, isso é pecado. Quando nós não nos reconhecemos, tem muitos crentes hoje que desprezam a seriedade do pecado. E pecado não é apenas uma má ideia, não é às vezes falar, puxa, esse negócio não deu certo. Tem às vezes coisas que a gente faz e não dá certo, né? Às vezes você fala, olha, não sei se eu compro o carro branco ou o carro preto. Eu vou comprar o carro branco. Aí você fala, puxa vida, suja muito. Aí você descobre, errei, vou vender e vou comprar o preto. Aí você fala, o preto esquenta muito. Aí você erra também, aí você compra um cinza. Legal. Isso é errar. Mas existem coisas na nossa vida que são pecados, que eles têm uma consequência. O carro, se você erra, você vai perder dinheiro. O pecado, nós podemos perder a nossa alma. Aqui 70 mil homens morreram por causa do pecado de Davi. O pecado, ele leva à morte, nossa morte, a morte das pessoas que estão ao nosso lado. Como isso é algo sério, meus irmãos. E tem crente que, às vezes, está pecando aí, tudo bem, depois eu acerto, estou errando aqui. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema sim. O pecado levou à morte do filho de Davi. O pecado com Batseba, ele levou à morte o filho dele. Pode levar você à morte. Mas o maior problema do pecado é que o pecado, ele impede o nosso relacionamento com Deus. Ele impede a nossa comunicação, as nossas orações com Deus, nossos pedidos ao Senhor. Tem crente que ora e fala, minhas orações, pastor, minha oração não é respondida. Por quê? Às vezes é por conta de pecado. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus. Veja, o que a iniquidade, o pecado faz? Separação entre nós e Deus. Veja aqui, meus irmãos, que aqui Deus não está falando para ímpios, não, porque o ímpio já está separado de Deus. Ele está falando para o seu povo. Esse daqui está falando para o povo de Israel, é para o povo de Deus. Ele fala, olha, os nossos pecados nos separam de Deus. Quando eu peco, eu me separo de Deus, eu vou sozinho. Deus, ele fica aqui, ele fala, olha, você vai sozinho, você vai quebrar sua cabeça, você quebra sozinho. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Como o pecado é algo sério, meus irmãos. Quando a gente deixa Deus, quando a gente vai sozinho, a gente começa a fazer um erro atrás do outro. É uma vida de erros. Por isso que o próprio Davi, ele reconhece que um abismo chama outro abismo, porque ele reconheceu. A partir do momento que ele largou o Senhor, ele já foi tentado e pecou com Batseba, depois fez toda a maquinação para matar e assassinar Urias. Depois ele vem aqui, levanta esse censo, é uma bola de neve. Meus irmãos, quando a gente deixa o Senhor, e nós não reconhecemos o nosso pecado, a nossa vida de pecado é uma bola de neve. É um pecado atrás do outro. Só sabe quem já viveu. Por isso, reconheça o erro.
Reconheçamos o erro quando nós erramos. Reconheçamos o que é pecado. Peçamos perdão ao Senhor. E Ele irá nos perdoar. Em segundo lugar, quando nós errarmos, além de reconhecer o erro, busque a face do Senhor. Busque a face de Deus. Busque o Senhor. Errou. Enfiou o dedo na tomada. O pai falou que não era para enfiar o dedo na tomada. Em vez de você se esconder para não levar chinelada, você vai e abraça o pai. Quem é pai sabe que quebra o coração de qualquer pai. Você ia dar um pai que... Quantas vezes seu filho já não ia dar uma chinelada e ele veio com aquele sorriso, aquele abraço e você não deixou de dar? Eu já caí nessa algumas vezes com meu filho. E acho que até como criança, não lembro, mas eu devo ter feito umas dessas também com os meus pais, para não levar. Porque, meus irmãos, quando nós erramos, a nossa tendência é nos esconder do Senhor, porque nós sabemos que vamos levar um castigo. O pai fala, olha, se você fizer isso, você vai levar uma chinelada. E aí, quando a gente erra, você fala, eu vou levar chinelada, eu vou fugir do Senhor. Só que quanto mais a gente foge, parece que mais chinelada vem. E mais a vida nos pega. E é isso que acontece. Muitos, quando pecam, querem se esconder do Senhor. Adão já deu um grande exemplo para nós, o nosso pai Adão. Quando pecou, ele com Eva, o que ele fez? Se escondeu. Nós, quando pecamos, nós queremos se esconder de Deus. Quando eu peco, eu não quero nem ir na igreja. Não vou nem na igreja domingo. Que vai que o pastor tem uma palavra do conhecimento e fala alguma coisa. Você aí que está em pecado. Aí você já, Senhor. Eu não sei você, eu tinha medo de ir nessas igrejas mais pentecostais, assim. Vai que levanta alguém e fala, você está em pecado. Você fez... Eu ficava com medo, meus irmãos. Eu confesso para vocês. Mas não é isso. Não é isso. Sabe por quê? Porque quando nós sujamos, nós precisamos ir para a lavanderia. Tem gente que quando se suja vai para o barro, não vai para a lavanderia. Tem gente que quando se suja, parece que quer fugir e se suja mais ainda, mas não quer ir diante do lavandeiro, aquele que pode tornar as nossas vestes alvas mais do que a neve. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Porque é a lei da semeadura. Plantou, vai colher. É a lei da culpa. Deus, ele perdoa, mas ele não isenta a culpa. Porque ele é justo. Se ele isentasse a culpa, ele seria injusto. Todo mundo quer um Deus justo, só com os outros, né? Senhor, aquele irmão que está me devendo dinheiro, Senhor, cai um raio, Senhor. Para que sobre a herança eu pegue do espólio aquilo que ele me deve. A gente quer que Deus seja duro com os outros, mas conosco a gente quer o quê? Senhor, eu pequei, mas Senhor, tenha misericórdia. Davi, Senhor, eu pequei, Senhor, mas olha, está tudo certo, 0-0, né, pai? Aí Deus fala para ele, ó, não, você pode escolher, 3 anos de fome, 3 meses seus inimigos contra você, ou 3 dias de peste sobre a terra. Eu fico pensando, né, sobre esse Deus que nós temos, meus irmãos. Porque eu não sei qual é a imagem que nós fazemos de Deus, mas esse é o Deus que nós temos. Essa é a ira de Deus sobre o pecado. Que mesmo nos seus filhos, mesmo em nós que achamos que somos amados de Deus, e eu acho que eu sou até mais amado de Deus do que Davi, né, na minha pobre ilusão. Às vezes nós achamos isso, de um homem que era segundo o coração de Deus. Quantos de nós achamos que o meu pecado ele não vai trazer uma consequência? Quantos de nós achamos isso, que o nosso pecado ele não vai trazer uma consequência? Por isso que quando nós erramos, nós devemos sim buscar a face de Deus, buscar o Senhor, buscar a disciplina do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12 fala sobre isso, né, que nós devemos buscar a disciplina do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é Ele que pode resolver a situação do pecado na nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele não veio para condenar você, Ele veio para salvar você dos seus pecados. É isso que a palavra de Deus fala lá em João capítulo 3. Olha, eu nem coloquei esse texto aqui, mas olha, abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. Porque às vezes, meus irmãos, quando nós não vamos até Deus quando nós pecamos, porque nós achamos que vamos ser repreendidos por Deus. E vamos sim. E vamos ser repreendidos, mas vamos ser perdoados também. É isso que vai acontecer. João capítulo 6, versículo 17. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Veja que Deus ele enviou Jesus, e Jesus está aqui hoje, não para condenar o seu pecado, mas para salvar você dos seus pecados. Por isso que nós, quando pecamos, devemos chegar ao único que tem o poder para nos perdoar os nossos pecados. Por isso que lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos a Jesus Cristo os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Ele é o único que pode nos perdoar. E meus irmãos, aquilo que nós mais podemos querer na nossa vida, acredite, é ter o perdão dos nossos pecados. O próprio Davi, ele fala, bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados. Como é feliz essa pessoa que tem os pecados perdoados. Em Jesus está o perdão. Olha, nós quando pecamos precisamos resolver a situação. Vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos. Isso é inevitável. Mas precisamos sim resolver a situação dos nossos pecados. E Davi, ele encontrou aquele que resolveria o seu pecado. Nós lemos nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 21, que quando ele começa a falar com Deus, ele encontra esse ser maravilhoso que é o anjo do Senhor. Ele fala, eu prefiro cair na mão do Senhor. E é interessante, né? Porque quando fala aqui de Davi, na escolha de Davi dessas três coisas, ele podia escolher 3 anos de fome, 3 meses de derrota dos inimigos, ou 3 dias de peste na mão do Senhor. E ele falou, olha, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. E é interessante porque tem muitas pessoas, quando pecam, preferem cair na mão dos homens e não nas mãos do Senhor. Quando nós pecamos e eu não resolvo o meu pecado com Deus, eu estou deixando que os meus inimigos, o castigo ele vai vir, mas às vezes o castigo vem na situação. Já viu aquela pessoa que fala, olha, se não vem na igreja pelo amor, vem pela dor. Tem muitas pessoas que preferem isso. Eu mesmo, quando eu encontro algumas pessoas, falo, e aí, você tem ido à igreja? A pessoa, eu tenho. Toda sexta-feira santa, dia no bissexto, eu vou. Eu falo para a pessoa, olha, você está esperando o quê? Deus puxar a sua orelha? Você está esperando Deus mandar uma doença para você? As pessoas até me olham assim quando eu falo assim, não, pastor, que isso? Está rugando praga, pastor? Eu falo, estou. Eu estou porque existe uma doença que é pior, se chama pecado, se chama estar longe de Deus, estar sozinho no mundo com as nossas próprias ideias, achando que eu estou fazendo as coisas certas, quando eu estou longe do Senhor e indo para o inferno. Por isso que Jesus nos salvou dos nossos pecados, é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja fazer conosco. Ele quer tratar o pecado, Ele quer nos transformar, Ele quer nos dar uma nova vida, Ele quer nos encher, Ele quer fazer com que nós sejamos pessoas que agradem ao Senhor. E Davi, ele encontra o anjo do Senhor, aquele que iria resolver o seu problema do pecado. Por isso que 1 João, capítulo 2, versículo 1, o evangelista João, o apóstolo João, ele diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. E a Bíblia, olha, eu vim aqui e falei 3 coisas, olha, não pequem, consulte a Deus, siga o seu chamado, atente-se aos obstáculos. Olha, essas coisas que Deus nos escreveu para que a gente não peque. Mas se a gente pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E essa é a boa notícia do Evangelho. Que existe um que nos salva dos nossos pecados e o nome dele é Jesus Cristo. Porque a igreja não é um lugar de pessoas que não têm pecado, de santos que não têm pecado. É um lugar de pessoas que já reconhecem que têm pecado. Aliás, se você acha que você é santo e você não tem pecado, o seu lugar não é aqui. Aqui é quem tem roupa suja para lavar. E roupa suja se lava em casa, na casa do Senhor. E as suas vestes brancas que estão com mancha, hoje é o dia de lavar elas. Tenho certeza que você que é dona de casa, você tem seu dia de lavar roupa, não tem? Todo mundo tem seu dia de lavar roupa. Né? É o teu dia, ou é quinta-feira, ou é sábado à tarde, ou alguma... É o dia que você tem para lavar roupa. Domingo de manhã é o dia para lavar roupa suja espiritual, meus irmãos. É o dia que a gente tem. E aqui é o dia para lavar. E Davi, ele encontra o anjo do Senhor. Davi, meus irmãos, como eu acho isso maravilhoso, porque Davi ele tem um vislumbre do anjo do Senhor, a figura de Jesus Cristo encarnada, que aparece não apenas para Davi, apareceu para tantos homens de Deus no decorrer da história. E aqui Davi, ao ter esse encontro com o Senhor, é interessante que aonde estava o Senhor? No versículo 15 do capítulo 21 de 1 Crônicas diz assim, Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor, basta,
retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. É interessante onde o anjo do Senhor estava. Davi errou, e sabe, ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada, a figura de Jesus Cristo com a espada na mão. E é interessante aonde ele estava. E sabe o que o anjo fala? Ele fala através do profeta Gade: olha, compre esse lugar onde eu estou e ofereça sacrifícios aqui nesse lugar. Davi, o pecado está assolando a sua vida, a peste está assolando a sua vida, mas compre esse lugar, compre essa eira de Ornã, né? Um lugar, é um monte, compre esse monte aqui, que pertence a Ornã, o Jebuseu, e aqui você venha e você vai oferecer pecado. Sabe o que Davi fez? Ele foi lá comprar para Ornã, e Ornã falou: não, olha, fica para você, porque Ornã e seus filhos também viram anjo do Senhor, ficaram com medo. Mas aqui o texto continua dizendo, Davi falou: olha, não, eu quero comprar por você. E ele foi lá, ele vai e compra de Davi. É isso que diz a palavra de Deus no versículo 18. Olha lá o versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. O que ele falou para Davi? Edifica um altar. Davi, cria um altar aqui nesse lugar. Você errou? Cria um altar aqui nesse lugar. Por que Deus ele fala isso? O que tem a ver isso com a peste? Né? Senhor, a peste está correndo solta, a gente precisa de hospital. O Senhor está falando para a gente fazer um altar. Versículo 22. Aliás, olha no capítulo 22, versículo 1. Davi, ele compra e ele fala assim: aqui se levantará a casa do Senhor Deus, o altar do holocausto para Israel. Capítulo 22, versículo 1. Davi, ele falou: olha, Deus falou para fazer o altar aqui. A gente vai fazer o altar aqui. E essa é a terceira e mais importante coisa que nós devemos fazer para não pecar. Para não dizer a única coisa. E eu quero dizer para você, o único jeito que nós temos para vencer o pecado na nossa vida é cumprindo essa terceira coisa que eu vou falar para você. Restaure o lugar de adoração na sua vida. Eu vou repetir. Restaure o lugar de adoração na sua vida. Sabe por que nós pecamos contra Deus? Porque nós não temos estabelecido o lugar, o tempo de adoração nas nossas vidas. Nós pecamos porque nós não temos uma agenda diária para poder ler a palavra de Deus. Isso não está na minha agenda. Quando der eu vou. Quando eu puder eu faço. Quando der eu oro. Eu não tenho um lugar de adoração. Eu não tenho um tempo de adoração. Eu não tenho aquele tempo que eu falo: olha, 9 horas da manhã eu vou parar. Eu vou adorar a Deus. Daniel fazia isso. Sabe por que Daniel era amado por Deus? Porque dava 9 horas da manhã, ele parava e ia orar. Dava meio-dia, ele parava e ia orar. Dava 3 horas da tarde, ele parava o que estava fazendo. Ele estava falando com o rei e falava: dá licença, porque eu vou falar com o rei dos reis. Porque isso é mais importante na minha vida do que as coisas que eu estou fazendo. Ele reconhecia que o lugar de adoração dele não podia ser destruído. Porque o momento que eu deixo o meu lugar de adoração. E o que é adoração? Adoração não é apenas cantar. Tudo que eu faço ao Senhor é adoração. Todo o meu culto ao Senhor é adoração. A oração é adoração. Orar é adoração. Ler a Bíblia é adoração. Estar em comunhão com as pessoas é adoração. O que nós estamos fazendo é adoração. Tudo isso que nós fazemos para o Senhor é adoração. Meus irmãos, nós precisamos edificar altares na nossa vida. Davi, uma hora ele sacrificava lá, outra hora ele sacrificava lá. Ele não tinha um lugar, ele falou: eu sei que esse é o lugar, eu sei que esse é o jeito, eu sei que esse é o lugar. Meus irmãos, quantas pessoas pecam porque não tem essa vida de compromisso com o Senhor, esse altar bem estabelecido nas suas vidas, esse altar de adoração nas suas vidas. E eu quero dizer para você: edifique esse altar na sua vida, reserve a sua agenda, mude o seu hábito, coloque esse lugar de adoração na sua vida, que você vai ver como você não é transformado, como você não vai sendo transformado, porque é isso que Deus ele fala, é isso que o anjo do Senhor, Jesus Cristo, ele nos ensina. Ele fala: olha, você errou, Davi, porque está faltando o lugar de adoração aqui.
Porque é o anjo do Senhor que nos salva dos pecados. É isso que nós precisamos entender. São as instruções de Jesus que nos salva dos nossos pecados. O nome dele é Jesus, Yeshua, porque ele nos salva, ele nos salvará dos nossos pecados. É disso que ele nos salva. O nome de Jesus é isso. Ele quer nos salvar dos nossos pecados, ele não quer te dar uma vida boa, ele não quer te dar bênçãos, ele dá tudo isso, mas ele quer nos salvar dos nossos pecados. Meus irmãos, domingo de manhã é muito pouco. Sabe por quê? Porque a tentação é todo dia. O diabo não tenta de domingo só, não. O diabo está todo dia andando de redor, buscando a quem possa tragar. A tentação ela vem segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, vem sexta, vem sábado. E tem gente que acha que domingo só, comendo aquela macarronada espiritual, enche a pança, vai dar para a semana inteira. Não dá. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. E na mesma oração do Pai Nosso, ele fala, Senhor, não nos deixe cair em tentação. É uma oração para ser lida todo dia, não é? Por causa do pão que é dado todo dia. A mesma oração, a oração para o Senhor nos livre das tentações. Senhor, não me deixe cair nas tentações. O altar de adoração é para todo dia. O altar de adoração é para que eu possa ter esse contato com Deus todos os dias. E meus irmãos, quando eu estou com Deus todos os dias, eu não estou indo sozinho. Porque pecar é ir sozinho. E quando nós estamos com o Senhor todos os dias, e Jesus ele falou, olha, eu estarei com você, eu estou aqui. Eu estou presente na sua vida, estou convosco todos os dias. Só não vai sozinho, só não sai correndo, esteja comigo. Não tenha suas boas ideias e saia correndo. Esteja comigo. E Davi ele entendeu isso. Davi, ele vem e restaura. Por isso que é conhecido como o tabernáculo de Davi. Davi ele restaura esse lugar de adoração. E ele mesmo, ele diz no Salmo 42, versículos 1 e 2, talvez um dos salmos mais belos que existem. Ele diz, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quando que eu estarei diante da face de Deus? Quando que Deus ele vai se manifestar na minha vida? Ah, meus irmãos, é isso que nós queremos. Por isso que nós temos anseio de estar na casa do Senhor. Por isso que todos os domingos que eu estou aqui, como é gostoso estar aqui. Por isso que Deus ele se revela nesse lugar, nessa casa de adoração. Ah, meus irmãos, mas existem tantas pessoas que não têm altares nas suas vidas. Tantas pessoas que não têm nas suas agendas tempo para o Senhor. Não têm altares na sua família. Nós precisamos estabelecer altares nas nossas vidas. Tempos de oração, tempos de adoração, tempos de estar com o Senhor. Compromisso no altar do Senhor. Quando nós fizermos isso, nós vamos ver que o pecado ele vai ficar de lado. Eu não vou ter nem tempo para pecar. Eu não vou ter nem tempo para ter essas boas ideias. Eu vou estar no meu cavalo, guerreando as lutas do Senhor, e eu não vou ter tempo para ficar olhando para a mulher dos outros, como Davi fez. Eu vou ter tempo no meu cavalo, eu não vou ter tempo para ficar tendo essas ideias de ficar contando o povo. Eu vou estar guerreando as lutas que o Senhor tem para mim, e tendo a vitória que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque é isso que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Deus ele quer fazer de nós homens e mulheres vitoriosos na sua presença. Homens e mulheres que entendem que precisam ter o lugar de adoração restaurados na sua vida. Que lição maravilhosa que Davi ele nos dá nessa manhã. E eu quero perguntar para você, será que você tem um lugar de adoração bem firme na sua vida? Será que isso tem sido uma realidade na sua vida? Como você tem tratado o pecado na sua vida? Será que você tem fugido do Senhor? A grande maravilha que nós temos é que esse mesmo Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está aqui hoje nesse lugar. E Ele deseja novamente restaurar a comunhão de Deus na sua vida. Porque é através dele que nós temos a reconciliação com Deus.